Agora tudo fez sentido. Então tá bom, gente, vamos lá. Capítulo 34 do livro Moldando Pensamentos. Respeitando o outro. O equilíbrio é um grande aliado, além de um balizador em nossa caminhada e em nossa mente. Ele permite-nos pensar, analisar e tomar cuidado antes de agirmos. Trabalha para que não nos entreguemos aos prazeres passageiros em nossa vida e direciona conscientemente nossas ações e decisões. O sexo é o contato íntimo entre os seres. Podemos praticá-lo com a troca de sentimentos, com o interesse de uma gravidez, para satisfazer vontades do corpo, prazer e outras sensações. Devemos estar atentos para que a vulgaridade, a falta de proteção e a banalização não estejam presentes. Há uma barreira grande criada por gerações em que a sua prática era somente para a procriação e o prazer na relação não era bem visto. Mas por quê? O sentimento aqui não é de julgamento, mas regras e mandamentos foram feitos de acordo com o nível moral da época, e por isso os pensamentos eram assim. Na verdade, buscamos um caminho que não seja castrativo, mas o entendimento moral e respeitoso sobre o sexo. Temos companheiros que se entregam à sua prática desenfreada, outros como vingança, outros como negócio, e o que os fazem com amor. Nossa atenção e alerta, mais uma vez, é para que o equilíbrio e respeito nunca se ausentem. Com o desenvolvimento e crescimento do nosso corpo após a puberdade e a adolescência, vamos descobrindo novas sensações e sentimentos. Vamos nos relacionando com as pessoas e aparecem os companheiros, os compromissos e as oportunidades para o contato físico com o nosso ou nossa parceira. O respeito não pode ser esquecido, pois o contato íntimo e essa entrega são trocas de energias e sentimentos. Sabemos da grandeza e bondade de Deus e principalmente que Ele não é punitivo, e assim nos deixa mais compreensivos para que consigamos entender, falar e estudar sobre o sexo. Na natureza, os animais se acasalam para procriar. As pessoas têm o prazer, o sentimento, o carinho e o amor envolvidos. Entretanto, algumas buscam somente uma dessas sensações. As outras são deixadas bem distantes. Há um direcionamento para estares protegido contra doenças sexualmente transmissíveis e estares liberado. Isso muda completamente o raciocínio e aparecem as tentações e os convites traiçoeiros. Não te entregues, não te deixes ir por esses caminhos. O respeito e a dignidade não devem ser trocados ou esquecidos. Tem-nos sempre contigo e em todas as decisões, e não os troque por momentos superficiais que podem gerar arrependimentos e frustrações. A mudança e a renovação de atitudes vão diretamente ao encontro de ações e pensamentos que estão enraizados há tanto tempo em nosso íntimo. A falta de compreensão, a falta de amor e a falta de respeito próprio e para com o nosso companheiro transmite que transitemos em locais e em vibrações e sintonias muito distantes do que procuramos e percebemos em nosso processo de crescimento. Mas as quedas e as recaídas são oportunidades para que a atenção esteja ligada e alerta. Tem cuidado e não regridas em tua caminhada. Fica firme em teu trabalho e sente a renovação de tuas forças constantemente em tuas orações e atitudes benfeitoras. Se devemos nos preocupar com o que falamos, com o funcionamento da nossa mente, do que pensamos e sentimos, com o sexo não é diferente. A entrega entre os seres, a troca energética e a satisfação mútua acontecerá e pode ser coroada com o amor. Mas nunca se esqueça do respeito, do equilíbrio e da dignidade. Esse é o ciclo natural da vida, o nascimento, o crescimento, o acasalamento. Lembrando
Cada ser tem a sua história. Cada um está em um processo evolutivo. Todos temos nossa bagagem e um histórico espiritual, com encontros e desencontros, acertos e desacertos, guerra e paz, amor e ódio. E chegará um momento de ajuste de cada questão, e a humildade tem que ser o lumiar para que possamos enxergar, aceitar e corrigir o que não está de acordo com Cristo. Os conflitos, aflições e combates internos são necessários para a vitória pessoal, onde cada um vai enfrentar seus inimigos com reflexos diretos no convívio e nos atos com os que estão próximos. A cada passo dado, a cada degrau que conseguimos subir, nos aproximamos do Pai e nos distanciamos das trevas. As facilidades e os convites, não só para o sexo leviano, mas para a exploração e a humilhação de nossos irmãos, ainda vão surgir. Mas com o tempo, nossos companheiros que estão em desequilíbrio e que contavam com nossa participação, perceberão nossa mudança, nosso esforço moral e até farão novos convites, cada vez menos, podendo ser despertados também para a sua mudança interior. O julgamento serve para apontarmos os erros alheios e escondermos os nossos. Não julgues. O convite é para que possamos abrir nosso coração, limpar a nossa mente e entender que a família universal é composta por todos nós, em diferentes níveis espirituais, mas todos amados por Deus. As oportunidades de conhecimento, relacionamento, crescimento e entendimento estão presentes em todo momento. Que tenhamos discernimento, firmeza, fé, confiança em Jesus para optarmos pelo bom caminho, onde o equilíbrio, o respeito e o amor serão os norteadores dessa escolha. Respeita teu companheiro, teu parceiro, tua esposa, teu marido. Respeita a ti mesmo e lembra-te de que Deus está conosco o tempo todo, se digno desta presença. Que interessante, né? A gente já até comentado antes, né, dessa confusão, né, de pular, de querer adiantar, né? Na verdade, que esse acho que é o texto perfeito para ser lido hoje, né? Que a gente começa agora nesse período, né, Natal, depois Ano Novo, aquela coisa de festa, de comemoração, de exageros em todas os nuances que a gente possa imaginar, né? O pessoal come demais, bebe demais, festeja demais, extrapola demais. E apesar dele falar especificamente sobre um tema, né, que foi o sexo, isso aí a gente pode extrapolar para todas as coisas que a gente puder pensar que incomodam e interferem na nossa caminhada. Em qualquer uma. Ela cabe exatamente se você tirar quando ele fala de sexo e fala da gula, da bebida, da irritação, qualquer um que você possa imaginar cabe perfeitamente nesse texto. E acho que não poderia ter outro momento do que nesse que a humanidade entra num período que, claro, mantendo as comparações a um nível aceitável, né? Como o carnaval, onde o pessoal acha que tudo é permitido naquela época, porque é carnaval. E nesse período de Natal, Ano Novo, também acha que pode fazer tudo, extrapolar em todos os sentidos, porque é para fazer festa. E assim, isso não é uma reprimenda a ninguém, é só um lembrete que ele está dando. Vamos fazer com equilíbrio, vamos lembrar de Paulo de Tarso, tudo me convém. Aliás, tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. E todo mundo acaba sendo envolvido nessa coisa, né? É Natal, é Ano Novo, é comemoração, é festa, é encontrar gente que a gente não vê há muito tempo. E todo mundo acaba extrapolando um pouco, se animando demais. Então ele não pede para que ninguém deixe de fazer, só faça com respeito e equilíbrio. E medite sobre isso. Que o nosso caminho, onde quer que a gente vá, qual seja a forma que a gente for caminhar, tem que ser o caminho do meio. Então a gente sempre brinca aqui, na dúvida vamos fazer o quê? Vamos pensar como Jesus agiria nessa situação? Agora cabe outra máxima.
Vamos ouvir Paulo de Tarso, Caminho do Meio. Na leitura, eu estava lembrando como o Rômulo chegou, aproveitando o José Alves e o Ismael, né? Deus perdoa. Aí ele falou, vamos ver se esse Ismael... Deus perdoa, porque quando fala muito sobre, né, quando vem esses assuntos, né, essas extrapolações de sexo, e eu lembro muito da minha convivência com os adolescentes, né, que eu convivi, é uma época que eles estão, assim, desenfreados na bebida alcoólica, né, nos relacionamentos, e eu falava muito sobre isso, sobre o respeito, sobre você olhar para cada pessoa, né, e engraçado que ontem, quando o pessoal foi saindo, assim, que nós ficamos poucas pessoas, né, no Natal, a gente estava falando justamente de uma época em que não se tinha respeito pelas mulheres, era natural tomar algumas atitudes e desrespeitar mesmo, assim, né? E que ainda acontece, mas hoje em dia já existe uma legislação e determinadas... Mas, assim, como eu falava com esses meninos, de olhar para o outro com esse respeito, né? Eu falo, cada pessoa que você se envolve, você cria um laço, principalmente sexualmente, né? Então, não vão assim, né, desenfreadamente e tudo, né? E era interessante, né, quando eles percebiam esse novo olhar. Porque se você não falar, se ninguém fala respeito o outro, né, eles vão achar que é tudo natural e que é assim mesmo, pode beber o tanto que quiser, pode se relacionar o tanto que quiser com qualquer um, né? E aí fala de doenças, né? E uma série de questões, né? E realmente é uma, assim, a natureza é tão bela, né? Tudo é tão maravilhoso, né? Oportunidades que se dá à vida de ter um relacionamento maravilhoso, de ter, né, esse contato com a pessoa, de você poder desfrutar, né? Ter essa oportunidade de ter uma convivência amorosa. Isso é maravilhoso, né? Então, sempre que a gente fala sobre isso, falar desse brinde, né? Que é a gente poder se relacionar e amar, né, as pessoas e ter o respeito. De Jair. No livro Iniciação Astral, tem muitas passagens nesse sentido. O sexo domina a nossa civilização. Bom, no plano, como nos meus desdobramentos, cara, é muita coisa. É tanta facilidade que nem um clicou o dedo, está realizando. Então, nos meus desdobramentos, eu me vi em lugares de baixa vibração, aí voltava para a matéria triste e condenava. Aí tem o meu amigo Arthur, que também participava de desdobramento. Ele falou, de Jair, nós temos que ter essa força. E é a última barreira que nós temos que enfrentar da nossa animalidade ancestral. Mas isso tudo que eu quero falar, que é uma coisa... Quando chegava no período de carnaval, então que ficava grégora, e eu era muito sensitivo nisso, cara, era uma facilidade. Não tinha como. Então, você podia dormir assim, orando, rezando 1 tonelada de oração, um balde, uma caixa d'água de luz em cima de você. Mas se você, na tua essência, não quiser modificar essa coisa pequena, vê o livro Iniciação Viagem Astral. Uma coisinha de só o cara se envolvia. Em um piscar de olho. Então você pode fazer uma caixa d'água de oração, dormir com aquela oração, pensando em Deus, mas chega no outro lado, eles conhecem o seu subconsciente, conhecem o seu eu, que a gente na matéria não conhece. Então eles clicam o dedo e a gente vai. Pronto, é isso só que eu queria falar. Eu queria falar, pegando o gancho que a Nilza estava falando, né? E a mensagem que eu procuro passar sempre para minha filha
17 anos, é o respeito com ela também, né? Que assim, às vezes a gente está naquele, especialmente adolescente que anda em bando, né? Em grupo grande, e um às vezes está incentivando o outro a fazer alguma coisa que ele, assim, não está se sentindo à vontade com aquilo, ele de fato não quer fazer aquilo, mas meio que para ser aceito ele acaba fazendo. E eu sempre falo para ela, não faça, porque essa dor que você vai carregar, que você causou a você, vai ser muito grande. Então não faça, estabeleça seu limite, mostre para os outros que você se respeita, não admita isso em momento nenhum, que alguma pessoa te force a fazer alguma coisa e que você sente que não é isso que você quer fazer para você. Então, eu acho que é uma mensagem que é importante a gente também sempre compartilhar com os nossos jovens, né? Pare e pensa, é isso mesmo que você quer fazer? Essa é a sua decisão? Ou você está fazendo porque outra pessoa está ali te instigando, enfim, te provocando para? Esse texto, né, também pegando aí o gancho muito bacana que o Silvio trouxe, fazendo uma ligação com o Natal, o sexo, ele ativa, ele trabalha com uma energia extremamente forte, que é a energia da criação. Envolve ali um manancial de energia do Kundalini, que está ligado com muitos processos que estão ligados a criar. Então também está ligado à criatividade, é uma energia extremamente forte e de geração. E o Natal é isso, é o trabalho do nascer, né? Então é o surgimento da energia vital ali né, do nascimento do menino sol, do menino luz, aquela fonte de energia. E o sexo é isso, ele desperta esse processo. E tem um livro que uma vez eu li que eu gostava muito desse autor, ele chama Ranieri. Ele escreveu alguns livros, tem um que se chama O Abismo, tem outro que é A Segunda Morte, tem um que se chama assim, Sexo Após a Morte. E aí ele tem desdobramentos conscientes que de longa duração, com uma forte rememoração auxiliado pelos mentores. E aí ele se junta com os mentores e aí participa de trabalhos e depois ele escreve. Ele era bem da época do Chico, era bem próximo do Chico Xavier. E numa dessas, os mentores foram levar o aspecto do sexo após a morte. E aí ele vai passando por vários e vários grupos, desde aqueles que eles não utilizaram bem essa energia, e até nos seus níveis mais lindos de criação, de movimentação de energia com muito amor, com muito respeito. E aí é bacana, porque a gente vê isso, a gente vê a evolução do caminho, desse caminho de criação, né, de trabalho, de gerar. E aí amplia para algo muito além realmente do sexo, que é os processos de troca energéticas, os processos de geração. E quando a gente fala, né, que o planeta está passando por um processo de regeneração, é isso. Nós estamos co-criando novas estruturas, usando essas energias. Energias realmente que agora né, a ideia é cada vez mais trabalhar internamente para se recriar um processo de natalidade, de nascimento de um novo planeta, um planeta realmente de muita paz, de harmonia. Então são essas energias de criação, né? Então estamos co-criando juntos esse novo mundo. Então é isso. Opa, Silvio. Só rapidinho, né? Pegando bem o que Neuza e Elisa principalmente falaram, porque aqui ele fala, né, da nossa desarmonia interna, né? Mas a gente não pode jamais esquecer, né, como a Elisa falou, né, que existe sempre nos grupos aquele efeito manada, né? Um faz, estimula os outros. Toda vez que cada um de nós cede ao convite, a gente não adquire um débito só para a gente, porque quando a gente cede,
a gente acaba servindo de estímulo aos que estão ao nosso lado de fazerem as mesmas coisas. E ele está ali fazendo, vou fazer também. Então, toda vez que a gente cede e faz, a gente ganha, assim, algumas, digamos assim, cruzezinhas no nosso nome, né? Lembrando da escola, né? Estrelinha, cruzinha, por ter feito, e mais algumas por aqueles que a gente estimulou e fizeram a mesma coisa. Então, isso não afeta só a gente. E não é simplesmente o que a gente faz. Se os outros fizerem, estimulados pelo nosso incentivo, essa conta vem para a gente também. Pegando esse gancho aí que o Ismael falou, do Kundalini, na nossa fase de evolução, o Kundalini é preponderante na humanidade. Nós aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos em busca da luz, tentando desenvolver o quê? O coronário. E tentar pegar o Kundalini e botar ele na sua pequenez. Só que na nossa sociedade toda não existe esse grupo. Por isso que eu quero falar. É muito forte essas forças do outro lado, que quando vocês veem assim, uma prostituta, seja lá o que for, você pode até se controlar, mas quando você está em desdobramento, se você não tiver esse controle do Kundalini, se você não tiver esse querer evoluir, se você não tiver força para manter a natureza primitiva lá no fundo, você não consegue. É uma força muito grande, pessoal, é muito grande. Extrapola o nosso conhecimento aqui na matéria. Só isso que eu queria falar. Por quê? Porque como o Ismael falou, está ligado à criação, está ligado ao nosso ser primitivo. Isso que eu voltei, sem querer me ver a coisa, eles têm uma capacidade de criar, sabe, de fazer, você se controla, mas eles têm uma capacidade de manipular a tua mente. Existe a manipulação da mente. E aí, quando eles fazem a manipulação da mente, faz em cima da manipulação de uma coisa que você gosta. Não é uma coisa que você detesta. Então, uma coisa que você detesta, você cria resistência. Se você adora aquilo, eles vão manipulando mole-mole. É isso só que também que eu queria falar. Gratidão. Mas como o texto começou, sempre buscar o equilíbrio, né? Porque depois a gente perde o equilíbrio. Eu acabei de falar com vocês aqui que no domingo eu não participei ontem, né? Porque eu perdi o equilíbrio, tomei vinho demais, entender como me levantou. E é muito fácil pegar, e pega o justo tamanho que a gente gosta. Pensa um cara que gosta de um vinho. Então, há um tempo atrás, inclusive eu parei, né? E agora eu venho com esse propósito novamente nesse Natal, falei, Jesus, pelo amor de Deus, tira essas garrafas de vinho da minha vida, porque eu perdi o dia ontem. Você fica de ressaca, você fica mole e tal. E vocês falaram, depois se arrepende, a Elisa falou aí, né? A gente é levado pelo grupo de amigos, é levado pelo momento, pelas festas que o Silvio mencionou, e tem o dia seguinte. E a gente se perde fácil mesmo. Assim, a gente vive num estresse muito grande, né? De um lado, de outro, e qualquer oportunidade, hoje eu vou extrapolar, hoje eu vou viver, hoje eu vou curtir, eu vou aproveitar. Aí perdeu o equilíbrio, dançamos, né? Ontem eu fiquei com um remorso tão grande de não ter participado do encontro, vocês nem imaginam o preço que custou. Isso eu acho que vai me ajudar a não mergulhar mais no vinho. E deixa o bicho lá para o outro matar. Diga, Jair. Rapidinho, pegando esse gancho do vinho, veja só. Ele vai, como você falou, você gosta, eles trabalham em cima do que você gosta. Por exemplo, para mim, como já me vi numa encarnação que eu era alcoólatra e era alcoólatra de vinho, o vinho para mim tem uma repulsão muito forte. Então, eu estou falando na tua essência.
no teu eu que a gente não conhece, essa essência do meu eu, o vinho não me seduz. Pode ser a garrafa de não sei quantos bilhões de dólares, seja lá o que for, ele passa batido. Porque na minha essência, ela rejeita, em virtude do que eu passei com o vinho. Então, todo esse trabalho que a gente tem no nosso eu inferior, é tudo trabalhado, mas esse trabalho, como todos nós sabemos, não é feito em um estalar de dedos. A gente pode orar para controle sexual, pode orar, passar uma geração toda orando, mas não é só essa, tem que ser várias gerações seguidas fazendo esse trabalho, porque para perder o fio é só um estalar de dedo, é uma coisa muito simples. Obrigado.